Olá e sejam bem-vindos ao CBS ISCAC 360, o podcast que dá a conhecer tudo sobre a Coimbra Business School ISCAC. Neste episódio temos connosco Isabel Pedrosa, que é a Presidente do Conselho Pedagógico do ISCAC e que vai ter uma conversa connosco sobre como a área das novas tecnologias está a ser trabalhada e incorporada na oferta formativa e nos trabalhos diários do ISCAC. Muito obrigado, antes de mais, pelo seu tempo. Muito obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no vosso podcast, no nosso podcast também. Muito bem. Queria começar precisamente com uma pergunta um pouco mais abrangente desse ponto de vista, que é, temos visto de facto a grande dinâmica, o grande impacto que as novas tecnologias têm tido em todas as áreas de atividade, em particular nas áreas em que se move o ISCAC. De que forma é que essa evolução tem repercussão naquilo que é feito todos os dias nesta instituição de ensino? Na verdade, já há alguns anos que nós temos atuado nessa área, ou seja, fazendo aqui uma retrospectiva, nós já temos a licenciatura em Informática de Gestão há 27 anos e estamos na 15ª edição do mestrado em Sistemas de Informação de Gestão, que nesta área tecnológica é o nosso mestrado mais antigo. Portanto, significa que nós já estamos muito ligados entre, neste caso, os sistemas de informação, o negócio, portanto, não só como é que os sistemas de informação existem por eles próprios, mas como é que podem dar boas respostas para o negócio. Entretanto, outras valências foram sendo criadas, nomeadamente dando resposta à falta de profissionais na área de análise de dados e sistemas de apoio à decisão, onde começámos por ter também um mestrado, passámos a ter uma licenciatura em Ciência de Dados para a Gestão e temos um mestrado em Inteligência Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. No fundo, todas estas ofertas que já estão em vigor, que já produziram, no caso da licenciatura em Ciência de Dados para a Gestão, ainda não produziu efetivamente nenhum diplomado, porque está no segundo ano neste momento, mas temos esperança que produza então para o próximo ano e que eles sejam integrados no mercado de trabalho com o mesmo sucesso das iniciativas anteriores. Nós neste momento temos também uma proposta junto da Agência de Acreditação para o desenvolvimento de uma licenciatura nova, numa modalidade completamente diferente, portanto chama-se Computação e Desenvolvimento de Software e portanto vai ser uma proposta diferente no sentido da forma como será entregue às pessoas, que vai ser num formato completamente baseado numa plataforma em que as pessoas podem interagir com essa plataforma em qualquer momento do seu dia de trabalho. Portanto, aquilo que têm de fazer é cumprir um conjunto de tarefas e depois a própria plataforma as ajuda nesse sentido. No fundo, novas formas de aprender, que também é aquilo que nós precisamos para estes públicos que agora queremos não só formar, como também fazer um upskilling e um reskilling, porque as novas profissões serão diferentes daquelas que nós conhecemos hoje em dia. Esse é um ponto que normalmente em qualquer instituição de ensino superior terá de ter em conta, não é? Devido também à aceleração dessa transformação. Como é que se prepara os alunos para o futuro, não é? Num tempo de tanta incerteza, desse ponto de vista, existem alguns princípios que devam ser seguidos? Na verdade, a maior parte deles vai trabalhar, como sempre temos ouvido agora nos últimos tempos, vai trabalhar em profissões que não existem. No fundo, como é que eles se podem preparar para isso? Profissões que não existem, com tecnologias que não foram ainda criadas, eles terão muitos anos de trabalho pela frente, provavelmente mais do que a classe que está neste momento, a geração que está neste momento a trabalhar, o que significa que eles têm de ter um cuidado muito mais permanente com aquilo que é a aprendizagem ao longo da vida, que é algo que também já se falava muito quando eu entrei no mercado de trabalho, que já foi há alguns anos. E a questão é o que é isto da aprendizagem ao longo da vida e como é que ela se pode materializar em conjunto com estas tecnologias que agora são tão disruptivas e com mudanças tão urgentes, não é? Portanto, aquilo que nós entendemos que é fundamental para um estudante é que ele realmente saiba pensar, e por muito básico que isso possa parecer, é uma competência fundamental. Portanto, a capacidade de saber pensar de forma crítica, analítica, ter atenção ao detalhe, mas também pensar como é que as coisas poderão ser feitas sempre de uma forma melhor, mais otimizada ou melhorada, porque se nós dissermos que é otimizada significa que temos uma série de métricas para o garantir. E essa atitude, no fundo, que é uma atitude que também está alicerçada numa outra competência, que é a competência de ser autónomo na sua aprendizagem, ou seja,
um dos grandes pedagogos que vem aqui com alguma regularidade, portanto, nesta área de tecnologia, que é o professor António Dias de Figueiredo, diz que realmente a melhor forma de um aluno aprender é ele querer aprender. Eu não posso forçar uma pessoa a aprender, mas se ela gostar de aprender uma determinada coisa, tiver essa autonomia e estiver apta para pensar de forma crítica, ela poderá aprender aquilo que quiser, seja programação, seja outro tipo de competência qualquer. E nisso eu penso que não mudaram assim tanto as competências fundamentais para aprender bem e para se tornar atraente no mercado de trabalho, não mudaram assim tanto. O que mudou muito rapidamente foram as tecnologias, mas no fundo, se eu tiver essa atitude, essa autonomia, esse pensamento crítico, o gosto em resolver problemas complexos, não é? Problemas que as máquinas ainda não resolvem agora, mas que provavelmente vão resolver a curto prazo, então nós, como profissionais no mercado de trabalho, manter-nos interessantes. Certo. E essa é uma preocupação que eu entendo que os meus alunos devem ter. Claro, no fundo acaba por ser uma questão de atitude e também de preparação contínua, muito bem. E relativamente a algumas que são as áreas que estão a moldar, digamos assim, referiu algumas nesta inovação pedagógica, existem um grupo de áreas identificadas como sendo chave para os trabalhadores nesta área se terem atenção no seu futuro? Nós temos agora diversas unidades curriculares que incluem programação em Python, e nós percebemos que de facto os estudantes estão muito interessados em aprender a programar especificamente em Python. Na verdade, há muitos anos que nos Estados Unidos os estudantes aprendiam a programar. Pronto, não interessava em que linguagem fosse, porque no fundo aquilo que nós aprendemos quando aprendemos a programar é dividir um problema complexo num problema simples, mapear esse problema num conjunto de instruções que a máquina entenda, e no fundo colocar aquilo em funcionamento com bastante resiliência, que há pouco eu esqueci-me de dizer, a questão da resiliência. Exato. É muito importante. Porquê? Porque a máquina dá erros, porque eu tenho de encontrar uma forma interessante de os resolver e de facto isso às vezes dá alguma impaciência junto dos estudantes. Eu aqui entendo que de facto se há um grande apelo do mercado de trabalho em Python, para Python ou R, houve uma fase que também era a programação em R, já há muitos anos atrás eram outras linguagens, C, C++, Basic, etc. Mas se agora é Python, pois que seja Python, não vejo nada contra, não tenho nada contra. O que é importante é que as pessoas aprendam a pensar e se o mercado de trabalho se torna tão apelativo nesse sentido e insiste tanto nessa competência, os estudantes, se aprenderem isso, sentem-se mais confortáveis, no sentido, eu tenho essa competência que os meus colegas não têm, e portanto isso vai ser transversal à maior parte das nossas licenciaturas. Além disso, a maior parte das licenciaturas que nós temos aqui tem unidades curriculares em que eles utilizam plataformas, onde desenvolvem desafios, onde lhes pedem, portanto, no fundo, para resolver problemas, para além de todos aqueles que estão mais alinhados com determinada tecnologia, claro. Essa era a minha pergunta seguinte, de facto, é que se considera, e pensando no ensino politécnico específico e a sua vertente mais prática, se isso pode ser também uma vantagem na aquisição desse tipo de atitudes e competências, por exemplo, do ponto de vista da motivação ou de enfrentar problemas reais que possam ser um mapeamento dessas soluções, sendo que isso é uma realidade. Sim, nós fazemos um grande esforço para que isso aconteça, ou seja, nós temos muitas parcerias com empresas, especificamente aqui no ISCAC temos imensas parcerias com empresas, para além de termos parcerias com praticamente todas as ordens profissionais, quer elas tenham relação direta connosco, como a Ordem dos Contabilistas Certificados, dos Revisores Oficiais de Contas, mas também outras ordens profissionais que às vezes não têm relação direta connosco, mas em determinados momentos podem ter interesse em formação na área da gestão ou noutras áreas que possam ser interessantes, e a parceria já existe, mas acima de tudo em relação às empresas, nós realmente temos muitas empresas que vêm cá regularmente apresentar o que estão a fazer, oportunidades de recrutamento, claro, naturalmente mais em feiras de emprego e é nesse contexto, mas também durante as aulas, e nós fazemos mesmo questão que eles venham cá porque a nossa escola, entendemos nós que é bastante apelativa para as empresas, que transmite esse dinamismo de as coisas estão aqui a acontecer e há sempre coisas
Há sempre novidades que estão a acontecer aqui, mas acima de tudo é muito importante que eles nos tragam os problemas deles para nós ajudarmos a resolver, porque se nós nos focarmos apenas nos problemas académicos ou nos problemas que ainda estão nos livros, não é muito isso já que interessa aos nossos estudantes, porque aquilo que está nos livros tem sempre uma grande diferença já, se nós pensarmos, por exemplo, nos livros que foram editados antes desta loucura agora do ChatGPT, não é? Antes de novembro de 2022. Talvez os desafios que aparecem lá elencados são desafios que nós hoje já resolvemos de outra forma, e isso por isso é muito importante que as empresas que já sabem que têm de ser competitivas com estas novas tecnologias, e estou a falar de inteligência artificial, estou a falar de blockchain, estou a falar de internet das coisas, dos dados, não é? Desta imensidão de dados que nós podemos analisar para tomar decisões mais informadas e mais consistentes. Se nós, no fundo, trouxermos cá as empresas, se elas nos apresentarem esses desafios que têm, nós já temos um conjunto de estudantes que os poderão ajudar a resolver. E essa é uma prática muito comum aqui, não formalizada ainda com prémios como em alguns outros sítios, mas que estamos a pensar vir a incorporar assim. Muito bem. E só para terminar, pensando em tudo o que acabamos de conversar sobre todas estas preocupações, que diferença é que isto vai acabar por fazer na vida dos atuais e futuros estudantes do ISCAC? É uma excelente pergunta. Vamos fazer aqui um pouco de futurologia. Eles vão encontrar desafios completamente diferentes na entrada do mercado de trabalho. Isto porquê? Nós temos discutido um pouco o que vai acontecer com os júniores que estão agora a entrar no mercado de trabalho, porque antes eles tinham um conjunto de tarefas que eram executadas por eles, que eram tarefas que lhes permitiam conhecer de alguma forma a empresa, mas que eram algumas tarefas que eram aborrecidas, como por exemplo estar a carregar dados numa plataforma, ou estar, sei lá, a detectar determinado tipo de erros que hoje em dia nós sabemos que já estão a ser operacionalizados com inteligência artificial, e essa vai ser uma grande diferença na entrada do mercado de trabalho, ou seja, eles não se podem habituar a um lugar não vão ser acolhidos num lugar exatamente da mesma forma. Também, por outro lado, há muitas empresas que hoje em dia estão a formar academias que recebem os estudantes licenciados, e essas academias depois dão-lhes outras competências que aquela empresa necessita especificamente, que era algo que não era muito sistematizado noutros tempos no mercado de trabalho, mas hoje em dia já é uma prática muito comum em termos de onboarding nas organizações, e isso é muito diferente daquilo que acontecia há alguns anos atrás, e provavelmente vai continuar ainda a ser mais diferente. Como é que os estudantes, os diplomados, vão então ser selecionados? Muito com base naquilo que eles vão apresentar nas suas entrevistas, ou seja, e isso é algo que é importante eles também saberem. Por vezes eles pedem algumas orientações em relação a como se saírem bem nas entrevistas ou como se saírem bem no mercado de trabalho. Nós entendemos que é muito importante eles serem autênticos, que se apresentem com a atitude que eles gostariam que fosse, vá lá, aquilo que a empresa visse como mais apelativo para os selecionar, e que no fundo demonstrem que têm capacidade para ser o talento que as empresas necessitam. Agora, nós entendemos que essas mudanças no mercado de trabalho vão ser muito também na forma de os contratarem logo e deles começarem a trabalhar nas empresas vão ser muito prevalentes, portanto, ou seja, estão agora a acontecer, vão acontecer ainda durante algum tempo até haver uma estabilização daquilo que a inteligência artificial poderá ou não fazer, e depois eles terão de ser muito rápidos a resolver temas com tecnologia, ou seja, as empresas continuam à espera que os diplomados estejam mais à frente na tecnologia quando comparado com os colaboradores que eles já lá têm, e às vezes essa é uma preocupação que... Pois é, uma mudança interessante, não é? Que os diplomados trazem o know-how que as empresas esperam contratar naquele momento. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Termina assim este episódio do CBS ISCAC 360.